Vou começar pelas ciências, geografia, história e ciências, porque elas têm uma concepção em comum, dadas as suas semelhanças. Então, cada livro, né, tem 4 unidades, cada unidade tem um número de lições e cada lição tem uma estrutura. E essa estrutura é sempre a mesma. Uma primeira proposta de reflexão pelo aluno, uma figura, uma imagem, um quadro, uma pergunta que ele tem que observar, ele tem que perguntar, ele tem que começar a pensar. O texto em que ele vai aprender aquilo que ele tem que é novidade para ele, todos os conceitos estão ali em negrito e ele aprende a ler e a estudar. Uma sessão em que ele pode ir além de desafios, pesquisas, experimentos, consultas à internet ou a outros livros. Uma sessão de estudo em que ele aprende a estudar, a rever de forma ordenada aquilo que ele aprendeu, e uma sessão de conclusão. Então, todos os livros têm isso de uma forma ordenada e o aluno, portanto, aprende a navegar, aprende a estudar a partir dali e, obviamente, a partir da aula do professor. E essa estrutura desses livros favorece de modo particular o que se chama do flipped classroom, né? A orientação de estudo em que o aluno primeiro lê em casa, estuda, vem com as suas questões e o professor complementa e aprofunda aquilo na sala de aula. Obviamente que pode haver outras soluções, outras maneiras de ensinar. Ali também há, não é, sugestões de tópicos adicionais, de pesquisas na internet, de buscas, para poder enriquecer o conteúdo de cada livro. No caso da matemática, não há muito o que inovar. Matemática é uma estrutura mais rigorosa e é uma situação de ensino em que não se pode muito desviar do que tem ali. O que nós temos de novidade na matemática, primeiro, é uma contextualização. Mesmo quando a matemática é mais abstrata, como no caso da geometria, sempre nós iniciamos a aula com algum exemplo, uma situação familiar para conectar o aluno com aquilo que ele vai aprender. Sempre nós retomamos aquilo que ele precisa de saber, de várias formas, de várias estratégias pedagógicas, para que ele tenha o pré-requisito para poder avançar. E muito desafio, muita pergunta, muito exercício, muita atividade prática. Além disso, na matemática, de modo particular, nós temos uma seção inteira, uma unidade inteira voltada para a matemática financeira, que são aplicações da matemática ao mundo real, ao cotidiano dos alunos, mas que não apenas ensina essas aplicações, que são de interesse de todo mundo, né, os juros, a prestação, o valor, como é que faz, como é que compra melhor, etc., mas também recuperando os conhecimentos de matemática necessários para poder entender e avançar com o conhecimento. No caso de língua portuguesa, aí a mudança é maior e a ideia é trazer para a escola a discussão dos temas que interessam à juventude. A amizade, o amor, a verdade, a mentira, a política, a religião, né, tudo isso trazido de uma forma muito ordenada, recuperando, né, na forma de uma herança todo o pensamento da nossa cultura, da nossa civilização. Pega qualquer tema, amizade. Como é que nossos antepassados pensaram nisso? Nos mitos, nas fábulas, na poesia, na filosofia, na literatura. Então o aluno recebe um estímulo, ele recebe um conjunto de textos, o professor, junto com o livro didático, tem uma série de questões para explorar o texto do ponto de vista do conhecimento da língua, do vocabulário, etc., mas também do conhecimento do conteúdo. E o mesmo acontece na área de redação. A partir daquilo que foi estudado, que foi aprendido, o aluno recebe alguns estímulos e muita orientação técnica para poder elaborar textos de diferentes tamanhos, níveis, formas e gêneros para refletir a respeito daqueles estudos. E o caso da gramática, nós temos também uma abordagem inovadora que segue um pouco o que fazemos nas séries iniciais, mas vai além, deixando ao professor, né, com instruções muito específicas, a forma de abordar os tópicos gramaticais em função das dificuldades do aluno. Em todas essas coleções, né, nós temos uma proposta inicial que é mais ou menos nas 40 semanas do ano, dividir em 4 unidades, não é? Em cada 10 semanas aproximadamente 8 semanas para o ensino e 2 semanas para revisão, para provas, para teste, para recuperação e, sobretudo, para atividades adicionais, fazer teatros, ver filmes ou antes ou no final de uma unidade, enfim, envolver os alunos de uma forma diferente na temática de cada unidade, de cada disciplina. No caso das ciências, o livro 6 é inteiramente dedicado às questões de saúde e, sobretudo, saúde do adolescente.
não é? Entender quais são os problemas de saúde mais comuns, como lidar com a sua saúde, com a sua higiene, que são problemas que afetam ou mais aterrorizam muitos jovens, né, quando eles não sabem exatamente como lidar com os cílios, com os odores, com a pele, com a alimentação, com o tamanho, com o peso, etc. No 9º ano, depois que o aluno já passou por alguns conhecimentos de biologia, de física, de química, nós temos uma primeira unidade do livro de geografia, aliás, o ano inteiro, não a primeira unidade, o ano inteiro do livro de geografia é dedicado às questões do meio ambiente. Essas questões, em geral, são tratadas de maneira profundamente equivocada na educação, nas escolas e na mídia também, muitas vezes de uma maneira muito ideológica, não é? Pouco científica. E ali, então, nós começamos um trabalho na primeira unidade de rever os fundamentos científicos e, nas demais, preparar o aluno, no mínimo, para fazer as questões certas, idealmente, para poder buscar respostas com base nos conhecimentos, nas evidências científicas. Certamente, a questão ecológica é fundamental, ela afeta a todos nós, vai afetar cada vez mais, mas é importante que os alunos tenham elementos científicos para poder abordar essa questão. Então esse livro de geografia também será um livro especial, ele segue a mesma sistemática dos demais, porém com foco todo voltado para a questão ecológica no nível de profundidade adequado a um aluno de 9º ano que está terminando um ciclo escolar e pronto, portanto, para enfrentar os desafios da vida. E no caso da história, o desafio da história é sempre responder a pergunta do aluno. Para que eu tenho que decorar data? Para que eu tenho que decorar nome? Para que eu tenho que conhecer tanta guerra? Mesmo decorar data não precisa muito, mas ele precisa de entender, não é, a cronologia, a relação do todo com as partes, como é que aconteceu. Mas mais do que isso, ele tem que entender para que serve a história. Quer dizer, a gente vive de histórias, né? Toda a nossa infância é povoada de histórias, e é pelas histórias que a gente conhece a vida, que a gente aprende sobre o bem, o mal, o certo, o errado, as pessoas boas e as pessoas más, o que aconteceu. A história é o legado que os nossos antepassados nos deram. Então é importante entender isso. Não é? A história é feita por gente como nós, em condições diferentes das nossas, e que tiveram de tomar decisões como indivíduos, aqueles que se saíram, ou como povo que sofreu as consequências ou que gerou as decisões daquelas pessoas. Então as lições da história são fundamentais para a gente não apenas entender o passado, mas lidar com o presente, entender o nosso papel na sociedade e lidar com o futuro. Então essa questão da cronologia não é importante, as coisas que acontecem ao longo do tempo e as coisas que se repetem nos vários momentos do tempo. Por que em todo momento da história teve guerra? O que leva a humanidade a guerrear, a fazer guerras? Qual é o papel das pessoas e como as pessoas podem ou não ter um papel diferente na história? O que nós podemos aprender lá do Peloponeso, ou lá da Guerra de Troia, ou disso ou daquilo, as reais e as fictícias, que houve a história da humanidade. O que é o documento histórico, uma fonte primária, uma fonte secundária, como é que lida, qual é a credibilidade disso? Por que é adequado dizer que a história vai se refazendo? Porque a evidência vai aparecendo. Então tudo isso, essa parte da relação cronológica com a relação sincrônica, esse evento ao longo do tempo, que vai se repetindo, é o fundamento do curso de História. E aí tem uma cronologia, a história do Brasil apresentada em relação à evolução da história do mundo, então o aluno aprende o que vai acontecendo aqui e relacionando isso com a história do mundo. Então é um curso bem escrito, bem interessante, bem ilustrado, e o aluno tem a oportunidade de entender muito de linhas do tempo, de usar os recursos que hoje temos na internet para poder ter uma visão concreta e eventualmente até encenar, usar vários tipos de texto, de livros, de teatros, etc., para poder recompor e alinhavar esse conhecimento tão rico que nos proporciona a história. Porque os jovens precisam e merecem. Quer dizer, o ensino está engasgado, ele está paralisado nas séries finais, é preciso criar um ambiente escolar diferente e esses livros oferecem instrumentos para a escola, para os professores, para os alunos e para os pais para abordar os jovens de maneira respeitosa, de maneira interessante e de maneira que vai ensinar muito e promover a aprendizagem. As disciplinas científicas, geografia, história e ciências têm muita coisa em comum e cada uma tem a sua especificidade. Então, em comum, elas têm uma abordagem. Todos os livros seguem a mesma estrutura. Um estímulo inicial para o aluno observar algo ou refletir a respeito de algo.
uma parte que é a apresentação do conteúdo, uma parte que tem a ver com o aprofundamento do conteúdo, consulta a outras fontes, internet, trabalhos e pesquisas. Uma lista de questões que vai ajudar o aluno a estudar, a rever, a aprender a lição bem aprendida e uma conclusão, além de referências para atividades adicionais. Todos os conceitos que estão na parte da explicação estão em negrito, de forma que o aluno também aprende a conceituar e a aprender a estudar. Então, o currículo de ciências, todos os currículos são baseados da BNCC, mas são organizados de forma diferente e vão muito além. Ele procura, de primeiro lugar, implementar na cabeça dos alunos o espírito científico. O que é ciência? Que não é uma série de conhecimentos prontos e invioláveis que não mudam muito, mas é um processo, é uma descoberta, é uma aventura das pessoas para conhecer o mundo que a cerca. Em particular, As Ciências no Sexto Ano é um livro todo voltado para a saúde e especialmente a saúde do adolescente. Aquelas questões da espinha, da pele, do cheiro, do mau cheiro, etc., que preocupam os adolescentes e tem lá um tratamento muito bem feito, muito adequado para ajudar os alunos a entender as questões de saúde, de sono, de alimentação de uma maneira científica e de uma maneira interessante e prática. E nas outras séries, sexto, sétimo, oitavo e nono ano, metade do programa é de ciências naturais, um quarto física, um quarto química, mais ou menos integrado de forma que ele entenda a ciência a partir dos seus conceitos científicos básicos, de matéria, de forma, de energia, de evolução, etc. A geografia é uma ciência que não é uma ciência. A geografia é um punhado de ciências da Terra, não é? Que tem biologia, que tem astronomia, que tem várias outras coisas e que se convencionou para fins da escola de chamar de geografia. Nós fazemos uma divisão que ajuda o aluno a progredir de maneira sistemática para conhecer os fenômenos, os acidentes geográficos na Terra, na superfície, para baixo, para cima, como é que isso se denomina, como é que isso se relaciona, que é o primeiro ano. No sétimo e oitavo ano, o aluno vai conhecer uma ideia geral da geografia do mundo, dos principais acidentes, dos principais fenômenos geográficos e a geografia do Brasil, o Brasil como um todo, o Brasil nas suas regiões, e em cada uma vai aprofundar naqueles aspectos que são mais característicos da região e dessa forma conhecendo melhor e mais a fundo os conceitos geográficos relevantes para poder conhecer o Brasil. A meta desse programa é que um aluno, diante de uma situação, saiba como organizar. Eu vou daqui ali, do ponto A, do Rio para Petrópolis. O que eu vou ver no caminho? O que vai acontecer? Qual é o interesse geográfico, turístico, cultural que eu encontro nessas regiões? E aí vai ter muito conhecimento, muita informação, uso de estatísticas, de tabelas, de dados, de contestação dos dados, diferença entre as regiões do Brasil, etc. E no nono ano, que é algo especial, assim como temos também na ciência, que é um programa totalmente voltado para a questão ecológica, o meio ambiente. O aluno vai aprender, vai juntar aqueles conceitos científicos que ele aprendeu nas séries anteriores para poder entender, analisar e, no mínimo, fazer as perguntas corretas a respeito dessa questão tão importante do meio ambiente. E no caso da história, o desafio da história é sempre responder a pergunta do aluno. Para que eu tenho que decorar data? Para que eu tenho que decorar nome? Para que eu tenho que conhecer tanta guerra? Mesmo decorar data não precisa muito, mas ele precisa entender a cronologia, a relação do todo com as partes, como é que aconteceu. Mas mais do que isso, ele tem que entender para que serve a história. Quer dizer, a gente vive de histórias, toda a nossa infância é povoada de histórias, e é pelas histórias que a gente conhece a vida, que a gente aprende sobre o bem e o mal, o certo, o errado, as pessoas boas e as pessoas más, o que aconteceu. A história é o legado que os nossos antepassados nos deram. Então é importante entender isso. A história é feita por gente como nós, em condições diferentes das nossas, e que tiveram de tomar decisões, como indivíduos, aqueles que se saíram, ou como povo que sofreu as consequências, ou que gerou as decisões daquelas pessoas. Então as lições da história são fundamentais para a gente não apenas entender o passado, mas lidar com o presente, entender o nosso papel na sociedade e lidar com o futuro. Então essa questão da cronologia é importante, quer dizer, as coisas que acontecem ao longo do tempo e as coisas que se repetem nos vários momentos do tempo. Por que em todo momento da história teve guerra?
que leva a humanidade a guerrear, a fazer guerras. Qual é o papel das pessoas e como as pessoas podem ou não ter um papel diferente na história. O que nós podemos aprender lá do Peloponeso, ou lá da Guerra de Troia, ou disso ou daquilo, as reais e as fictícias, que houve a história da humanidade. O que é o documento histórico, uma fonte primária, uma fonte secundária, como é que lida, qual é a credibilidade disso? Por que é adequado dizer que a história vai se refazendo? Porque a evidência vai aparecendo. Então tudo isso, essa parte da relação cronológica com a relação sincrônica, esse evento ao longo do tempo, que vai se repetindo, é o fundamento do curso de História. E aí tem uma cronologia, a história do Brasil apresentada em relação à evolução da história do mundo, então o aluno aprende o que vai acontecendo aqui e relacionando isso com a história do mundo. Então é um curso bem escrito, bem interessante, bem ilustrado, e o aluno tem a oportunidade de entender muito de linhas do tempo, de usar os recursos que hoje temos na internet para poder ter uma visão concreta e eventualmente até encenar, usar vários tipos de texto, de livros, de teatros, etc., para poder recompor e alinhavar esse conhecimento tão rico que nos proporciona a história.